Paz do Senhor, queridos, é uma alegria estarmos aqui em mais uma célula, retomando nosso trabalho dos pequenos grupos nesse ano, já com a série. Na semana passada nós pudemos pegar um resumo da mensagem de domingo que fala um pouco da introdução e do contexto do apóstolo Paulo no ano 52, lá em Corinto, da visita e do status que ele estava, como ele estava quando ele visitou os irmãos de Corinto, como ele chegou, como começou a fundação dessa igreja. 3 anos depois, quando ele está em Éfeso, na sua terceira viagem missionária, ele escreve uma carta de volta aos irmãos lá de Corinto, e por isso o nome dessa série, Respostas ao Problema, uma resposta ao problema da igreja, ou aos problemas da igreja. Porque Paulo justamente está fazendo isso, está respondendo, como o texto diz, alguns irmãos da casa de Cloe vieram a Paulo e trouxeram o que estava acontecendo em Corinto, que era estranho, diferente daquilo que o apóstolo Paulo havia pregado. E respondendo a esses problemas, Paulo escreve essa carta. E nesse domingo nós olhamos um pouco da introdução dessa carta, que está do versículo 1 até o versículo 3, que Paulo se apresenta, apóstolo de Cristo Jesus, pela vontade de Deus, e o irmão Sóstenes, a igreja de Deus que está em Corinto. Essa carta é dirigida à igreja de Corinto. Aos santificados em Cristo Jesus e chamados para serem santos, com todos os que em toda parte invocam o nome do nosso Deus, do nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor deles e nosso. A vocês graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. E no domingo nós vimos sobre o quanto nessa introdução o apóstolo Paulo já começa a dizer muita coisa, quando ele define a igreja que está em Corinto. Para mais detalhes, eu lhe convido para assistir a mensagem toda, talvez 1 hora, 50 minutos de mensagem. Eu não vou detalhar muito, porque o mais importante é o convite que o apóstolo Paulo faz quando ele define a igreja. E parece como John Wesley tenta explicar que simplesmente dizer a igreja de Deus que está em Corinto não dá todo o significado que o apóstolo Paulo quer dizer. E ele coloca uma vírgula e segue falando. Aos santificados em Cristo. Ele traz, como John Wesley disse, algumas eliminatórias. Ele diz, os irmãos da verdadeira igreja de Cristo são santificados em Cristo Jesus e chamados para serem santos. E nós falamos sobre essa marca da igreja, ou essa marca de cada crente, que é uma vida de santidade, que é ser, inclusive, poder ser chamado de santo homem e mulher de Deus. Diante disso, a gente pode pensar, pastor, eu não sou santo, eu também não sou. Na igreja não tem um santo sequer no que diz respeito à perfeição, à ausência de pecado. Mas Hernandes Dias Lopes nos ajuda a entender falando de 2 tipos de santificação. A santificação posicional e a santificação processual. A posicional é aquela que nós somos santos em Cristo Jesus. É quando Deus olha para mim e diz, tu é um santo homem de Deus. Assim nós vamos entrar no céu através da justificação pela fé. Porque Deus nos olha em Cristo e Jesus pagou o preço do meu pecado. E aí eu posso ser considerado santo, porque Jesus tomou o meu pecado e só deixou para mim aquilo que pela graça de Deus há de bom, que vem do alto do Pai das luzes, como diz Tiago. Então, nesse sentido, como posição em Cristo, todo crente, todo aquele que crê em Jesus é santo. Mas de uma outra forma, como o próprio texto diz, o apóstolo Paulo diz aos santificados em Cristo e aqueles que são chamados para serem santos. Porque o processo da salvação ele não termina na justificação, na posição que aconteceu lá na cruz do Calvário. Mas ele continua com uma vida de busca de santidade. De uma forma, na posição é como Deus nos vê e no processo é como nós nos vemos. E nenhum crente é perfeito, não tem pecado. Mas nós estamos num processo que vai até o final da nossa vida, a glorificação. E esse é o processo que nós estamos sendo convidados. E nesse sentido o apóstolo Paulo diz que é uma marca da igreja. Para esses dias, olhar para a igreja lá de Corinto, uma igreja imoral, uma igreja carnal, uma igreja com um contexto de prostituição na cidade, que por vezes envolvia a igreja de homossexualidade. Volto a lhe dizer, lhe convidar a olhar a mensagem como um todo, que tem dados mais específicos, mas é essa igreja que Paulo está dizendo, parece até paradoxal, uma igreja que Paulo convida à santidade, uma igreja num lugar tão imoral. Alguns dizem que a cidade de Corinto era uma das cidades mais imorais da história antiga. Mas é nesse contexto
que o apóstolo Paulo convida e conclama uma igreja de homens e mulheres santificados em Cristo e chamados para serem santos. Para terminar o entendimento desse termo que Paulo usa, ele não usa o termo cristãos, porque estava muito rotulado na igreja de Antioquia, estava sendo utilizado até como chacota no meio da cidade para falar dos cristãos da igreja, fazendo referência aos cristãos de Antioquia. Provavelmente Paulo tem usado um outro termo, e ele usa o termo rachos, ou raios, que é o termo no grego, com H-A-I-G-O, que fala disso que Paulo está falando, que diz respeito à santidade, ao ser santo. Eu não sei se é a melhor tradução desse termo, os estudiosos dizem que não, porque na verdade esse termo diz respeito a alguma coisa que é separado, alguma coisa que é dedicado ao Senhor, alguma coisa que é colocado em um lugar diferente de santidade. Uma das explicações fala sobre esse ser santo como alguém que é separado do comum para pertencer especialmente a Deus. E foi essa reflexão que tomou realmente o nosso coração diante de uma igreja brasileira tão carnal, diante de uma igreja brasileira tão titubeante, diante de uma igreja brasileira que tem tanta dificuldade hoje de manter uma vida de santidade. Diante de um evangelho que é pregado que Deus não tem problema com o nosso pecado. Deus não se importa com o nosso pecado porque Ele é um Deus gracioso. A gente faz da graça de Deus e da misericórdia de Deus o culpado do nosso pecado, porque eu sigo pecando, continuo pecando porque Deus é misericordioso. E nós não vemos Paulo entendendo dessa forma. Pelo contrário, ele convida numa cidade moral uma igreja que também passava a ser uma igreja moral. Haviam imorais dentro da igreja. Ele diz, lembrem que vocês foram santificados em Cristo e são chamados como propriedade separada, dedicada, como um povo separado do comum para pertencer especialmente a Deus. Quando Paulo fala da igreja, ele entende que todo verdadeiro cristão é um santo homem e uma santa mulher de Deus. Que Deus te abençoe, porque esse é o convite. Na verdade, o convite é que nós venhamos baixar nossa cabeça e sintamos o óleo da consagração e possamos ver aquelas áreas da nossa vida que ainda não são completamente consagradas a Deus. Porque esse é o desejo de Deus, esse é o propósito de Deus para todo crente, para a sua igreja. Que antes da gente fazer, que antes da gente sonhar, que antes de servirmos através dos ministérios, possamos olhar para a nossa vida e ver aquelas áreas que precisam ser transformadas pelo poder do Evangelho, pelo poder da palavra e pelo poder da intimidade com o Senhor. Que Deus te abençoe e que possamos refletir no meio da célula quais as áreas que precisam ser ainda dedicadas, consagradas ao Senhor. Ninguém toque em alguma coisa que é consagrado, porque já foi dedicado para alguém. E que nós possamos justamente pensar nisso, que nós somos consagrados para o Senhor como propriedade exclusiva de Deus. Pensamentos, ações, recursos, palavras, atitudes, ações dentro e fora da igreja. O Senhor nos deixa num mundo tão ímpio para sermos luz no meio das trevas e sal no meio desse mundo. Que Deus te abençoe e que possamos colocar em prática isso durante a semana e refletirmos isso nesse grupo nessa semana. Que Deus te abençoe.